Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ajuste Sua Rota, o professor Edson Pires aqui. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o livro Ajuste Sua Rota. Esse livro aqui, o livro que eu escrevi, publiquei e, sinceramente, eu tenho notado que muitas pessoas ainda não entenderam bem a proposta do livro. Às vezes a pessoa pensa que um livro ele foi feito somente para uma leitura corrida, para uma leitura como se fosse um romance. O livro Ajuste Sua Rota, na verdade, ele é um livro de estudos. Ele está dividido em 7 capítulos. E esses 7 capítulos são 7 atividades que você vai fazer. Começa pela a primeira atividade que você vai fazer nesse livro. É uma atividade de extrema importância. Na verdade, ele não é nem contado como o primeiro passo. É o chamado marco zero. O marco zero, ele é um momento em que você vai entender mais sobre a sua estrutura psicológica. A estrutura psicológica do ser humano, que nós temos fases na vida. E a primeira fase, e isso exemplificado pela teoria de Abraham Maslow, né? Na pirâmide de necessidades básicas do ser humano. Então aqui, quando você começa a ter uma noção em relação a isso, isso te traz uma noção muito mais apurada do que você é. Eu estou desligando aqui o celular, tirando o áudio aqui, porque realmente é muito importante esse vídeo aqui. Eu quero dizer para vocês que talvez quem esteja nos acompanhando no canal Ajuste Sua Rota, talvez tenha visto alguns vídeos, mas ainda não entendeu bem a proposta do treinamento Ajuste Sua Rota, do que é esse livro, o que significa. E o professor Edson está aqui hoje para abrir um pouco mais sobre esse conhecimento de mais de 200 livros que nós tivemos a oportunidade de ler. 200 livros de diversas áreas, viu? Eu quero te dizer que principalmente da área do desenvolvimento pessoal. Dentre esses 200 livros, teve a Bíblia Sagrada, que tem 66 livros ali dentro, né? E muitos outros livros de teóricos e treinadores comportamentais respeitados, né? Criadores de teorias como a psicologia positiva, não é? A PNL, a teoria do mindfulness, não é? Tudo o que nós vamos falar nesse livro tem a ver com desenvolvimento pessoal. E ele está muito fundamentado na Bíblia Sagrada, contudo tem conhecimento científico abundante. Afinal de contas, nós lemos muitos artigos, estudamos muitos artigos científicos, tá? Que comprova a veracidade do que se apregoa em relação ao desenvolvimento pessoal, tá? Inclusive, você vai ver que nas teorias mais abrangentes, né? Em todo o arcabouço de conhecimento que a própria ONU acaba colocando como metas, né, para o mundo todo, você vai ver que tem muito do desenvolvimento pessoal. Você vai ver que a BNCC ela está fortemente embasada nessas questões do desenvolvimento pessoal, que começa a trabalhar isso na base, lá na sala de aula, com os alunos de 1º ao 9º ano, né? E vai para o ensino médio, ou seja, trabalhando na base. Foi entendido, houve um entendimento no meio acadêmico que o desenvolvimento pessoal é algo sério, seríssimo, tá? E nós trazemos no livro Ajuste Sua Rota 7 passos para você realmente chegar ao entendimento do que é o desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, veja só, essa primeira parte, esse marco zero que eu comecei comentando, ele vai trazer para você uma noção de em qual estágio nessa pirâmide você está. Qual é o estágio que você está nessa pirâmide? O primeiro deles é o quê? É aquele estágio em que você se preocupa basicamente com as coisas mais essenciais da vida. Tá? Mais essenciais. O que é essencial na vida? A água, o ar que você respira, o sono, o sexo. São as coisas mais básicas. É o estágio fisiológico, em que eu me preocupo com essas coisas por demais. Depois eu me preocupo com estabilidade, com casa, né, emprego. Depois eu passo para outra camada, né, para outra fase da pirâmide,
que são as questões sociais, os grupos de amigo que eu tenho, que eu seleciono, relacionamento e tudo mais. A próxima etapa vem falando sobre a questão da estima, aquilo que você procura agora, valorização em relação ao que você faz, ao que você é, né? Então, aquilo que você produz, você já não quer mais ser só parte da equipe, você quer comandar a equipe, você já tem ali uma maturidade. Isso independe da sua idade necessariamente, tá? Tem gente que começa a comandar a equipe bem cedo na vida e tem pessoas que começam a liderar, né, quando já tem uma certa idade, uma certa experiência de vida, uma maturidade de idade mesmo, né, uma idade cronológica. E tem pessoas não que já amadureceram muito rápido e começam a liderar muito cedo e lideram muito bem, tá? Essa sequência na pirâmide de Maslow, ela não é muito exata, mas ela ajuda a gente a entender em que fase da vida a gente está. E finalmente chega a última fase, o topo da pirâmide, onde pouquíssimas pessoas chegam lá, tá? É a parte da realização. A parte em que você já não se preocupa tanto em estar em evidência, em estar liderando equipe. Você quer realizar algo que faça sentido para você. É o período mais espiritual da sua vida. Então aqui, essa primeira parte, ela é realmente muito importante para você começar a se situar. E a atividade dessa parte é você fazer uma relação daquilo que, de fato, você realizou nessa vida que faz sentido para você. Veja só. Quando você faz uma lista das coisas que você realizou, você vai começar a fazer ter um retrato das suas realizações, do que você fez até aqui, independente da sua idade. O que você fez que foi importante para a sua vida, que realmente significou algo para você e para o mundo, tá bom? Às vezes são coisas que talvez você pense que não tenha sentido, mas se você realizou algo, por exemplo, se você conquistou a sua casa, se você comprou um carro, se você passou no concurso, se você realizou um projeto bem interessante, passou no vestibular, realizou algo importante, participou de campanhas de doação, de ajuda às pessoas, tá? Tudo conta e faz sentido você anotar tudo isso para você ver que estágio da vida você está, o quanto você já realizou. É um balanço da sua vida. Esse aspecto aqui, esse primeiro passo, o marco zero, é um balanço da sua vida, o que você realizou até aqui. Porque o próximo passo já é a próxima etapa da sua vida. Entendeu? Então, quando você passa pelo marco zero, você faz um balanço da sua vida e a partir daí você começa a dar os próximos passos, tá bom? E o próximo passo é o despertar da vida. Despertar da vida quer dizer que agora você já fez um balanço da primeira parte da sua vida. A próxima agora é saber o que você vai fazer daqui para frente. Mas primeiro, se você está nesse treinamento, é porque você quer resultados maiores e melhores. Estou certo? Esse livro ele foi pensado nisso, para pessoas que querem mais resultados, novos resultados, uma nova etapa na vida, independente da idade que você esteja, do lugar onde você mora, do tipo de família que você está constituído, do tipo de profissão que você escolheu para a sua vida. O importante é o que você quer fazer daqui para frente. Para isso, você precisa ir para o primeiro passo do ajuste sua rota. O primeiro passo do ajuste sua rota tem a ver com ativar a sua identidade. Você não vai dar os próximos passos se você não ativar essa identidade. Porque até aqui você lutou com uma identidade construída. E eu vou falar muito sobre essa identidade, que você nasceu com ela, uma identidade onde você era muito criativo, espontâneo, imaginativo. Você tinha uma imaginação fértil demais, mas ao longo da vida, as circunstâncias, as pessoas começaram a te tolir. E você construiu uma tal de personalidade. Você construiu uma personalidade que isso travou a sua identidade. Construiu outra coisa também, que é o seu caráter. Construiu outras camadas, que é a tua profissão, que é o seu ponto de vista, as suas certezas. Ou seja, uma série de coisas em cima da sua verdadeira, da sua essência, da sua essencial identidade, que hoje você já não sabe mais quem você é.
Você já não entende mais qual é a sua verdadeira identidade. E esse aqui é um resgate, esse é o primeiro passo. É um resgate da sua verdadeira identidade, tá? Então, veja só. O que eu quero nesse momento, é que você entenda que o conhecimento que você tenha da sua identidade, ele seja voltado para o mais básico possível. A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, né? Em certo momento ele diz assim, olha, se vocês não se fizerem como uma criança, de maneira alguma vocês herdarão o reino de Deus. Isso aqui é muito forte, viu? Veja que ele está lá nos evangelhos, mas ele remete para uma outra passagem bem no início da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, tá? Lá onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus ele criou o homem, ele o fez à imagem e semelhança dele. Pureza, santidade, criatividade, inteligência, espontaneidade. Mas essa identidade inicial, ela foi, como eu já disse, abafada por essas camadas. E talvez você tenha se esquecido disso. Então você precisa agora se esvaziar dessas camadas e chegar ao mais profundo do teu ser. E saber que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Ele te deu ordens específicas. Lá no capítulo 1, versículo 26, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele domine sobre a terra. Ele governe sobre a terra. Ele multiplique, domine sobre a terra, sobre os animais, seja próspero nessa terra, em outras palavras. Só que nós esquecemos disso, porque as pessoas dizem, as pessoas falam, e nós nos espelhamos, nos moldamos às pessoas que nós vivemos. Veja se isso tem cabimento. Você que nasceu uma pessoa com um potencial ilimitado, agora você se limita por conta da vivência que você teve com seus pais, com as pessoas à sua volta, com a sua vizinhança, as pessoas do trabalho que dizem que você não pode, que você não nasceu para ser tudo isso. Isso contraria frontalmente o que a Bíblia te traz como informação para você enquanto pessoa. Então, nessa fase aqui, o despertar da vida, ele tem a ver com essa redescoberta, esse ativar da sua verdadeira identidade. Tá? Você precisa se despir literalmente dessa tal personalidade, desse tal caráter que você, dessa profissão, dessas ideias, desses absurdos que colocaram na sua cabeça e voltar à origem de tudo, à base. E aí sim você começa a dar os próximos passos. Você vai entender que o seu potencial, em potencial você é ilimitado, em potencial. Tudo que você quiser criar, fazer é possível, desde que você acredite nisso de forma completa. Jesus diz assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Tudo o que vocês pedirem no nome de Jesus, Ele vai te conceder. Tudo é feito por fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Ora, quem é que, com um senso de maturidade, vai acreditar em coisas que não se pode ver? É preciso se esvaziar dessa maturidade, dessa visão materialista das coisas e entender que tudo que nós vimos vem do invisível. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte e tem uma atividade específica para isso. Então, o livro Ajuste Sua Rota, ele fala sobre isso? Sim, ele é a base do nosso treinamento, tá bom? E se você quer ser ainda mais profundo, quiser mais profundidade, nós temos o treinamento, tá? Que está no link logo abaixo desse vídeo, que vai te ajudar a entender mais sobre o livro Ajuste Sua Rota, um treinamento em 7 passos e ainda tem muita coisa para te passar, tá? O próximo passo, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre conhecer o seu nível de plenitude. Gente, conhecer o nível de plenitude é conhecer o nível de satisfação que você tem nesse momento nas 5 principais áreas da vida. Normalmente, o que as pessoas fazem
colocar 12 áreas da vida. Está certo isso? Sim, está correto. 12 áreas da vida assim, uma conversão no mundo do desenvolvimento pessoal que as pessoas têm. Desde a espiritualidade faz um ciclo completo na vida. Contudo, quando você para observar direitinho, você vai ver que isso se resume em 5 áreas. 5 áreas, tá bom? Quando você para observar na roda da vida de 12 áreas, né? 4 grandes áreas essenciais, você vai ver que as 12 áreas elas se resumem em 5 áreas. 5 grandes áreas, que na verdade ela vai te ajudar a entender a sua vida quando você está iniciando essa trajetória. Você não vai se enrolar, porque você vai entender o que é espiritualidade, relacionamento, saúde, finança e trabalho. Essas 5 áreas, todas as pessoas na Terra, elas vivem. Todas elas vivem essas 5 áreas. A espiritualidade no maior ou menor grau. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião aqui não, tá bom? É longe dessa questão só de religião. Tem a ver? Sim, claro. Mas não é só isso. Religião é só uma pequena parte da espiritualidade. Espiritualidade é o relacionamento que você tem com todas as coisas. É entender que você veio do mundo espiritual primeiro. E aí algumas pessoas dizem assim, mas será que é espiritual mesmo? Eu falo, bom, o que é espírito? O que é essa questão do invisível que todas as coisas têm origem nela? Os átomos, que são pura energia, e o que é o espírito, senão uma energia inteligente, infinita, não é? Eterna, que não tem começo, não tem fim. É disso que a gente está falando de espiritualidade. Não é eu sou da igreja fulano de tal, eu sou do terreiro fulano de tal. Não tem nada a ver com isso. Você se conecta com Deus da forma como você consegue, que você concebe com a sua mente, tá? Porque Deus é grande demais para a gente colocar ele dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa que são as igrejas. Não cabe, Deus não cabe nesse lugar, tá? Os judeus quiseram colocar Deus dentro de uma cabana, dentro de uma casa, dentro de um templo, de ouro, de tudo mais. Deus abominou aquilo e simplesmente destruiu, né? Não existe nem sinal mais disso, né? Da antiga aliança. Deus, ele mora aonde ele quer. Ele está em todos os lugares. Deus, ele é eterno e ele pode fluir dentro de você. E por isso você precisa ter esse primeiro passo. Se conecta, cada um passo se conecta com o outro. Você precisa entender que quando você desperta a sua identidade, você está despertando a sua espiritualidade. E quando você ajusta a sua espiritualidade e começa a se enxergar como um ser que, em potencial, você, sabe, é ilimitado como Deus, o Deus que te criou é ilimitado, você começa a ter uma perspectiva diferente da vida. Então isso é muito importante você entender, certo? Muito bem. Nesse passo aqui, você começa a entender em qual das áreas da sua vida você está com maior fragilidade. Uma delas é tratar essa aqui, a espiritualidade. A outra são os relacionamentos. Nos seus relacionamentos com você mesmo, com as pessoas do seu ciclo mais íntimo, com as pessoas do seu ciclo, da sua vizinhança, do seu trabalho, das pessoas com quem você convive, como está o seu relacionamento? É bom ou é ruim? É aqui que nós vamos ver, vamos avaliar, você vai se dar uma nota na ferramenta que nós temos aqui nesta área, tá bom? Ou seja, o que você tem? Você tem uma avaliação da sua espiritualidade, dos seus relacionamentos, da sua saúde. Como está a sua saúde física e a sua saúde emocional? Você pode se dar uma nota em relação a isso e avaliar como está essa área da sua vida, essas áreas da sua vida. Pode avaliar também como está a sua situação financeira. Como está a sua situação financeira hoje? Se fosse dar uma nota de 0 a 20, qual nota você se daria para as questões financeiras? Como seria essa nota? Como você enxerga isso? Está tudo certinho? As tuas contas estão em dias? Você ganha o que você gosta, o que você sonhou em ganhar? Ou você é uma pessoa que vive uma vida financeira desequilibrada? Como é que está isso? Tá? A gente vai tentar ajudar nessa parte também. Por quê? Porque você precisa equilibrar essas áreas. E a última é o seu trabalho ou realização. A última área que você vai analisar é
Eu estou feliz com o que eu faço? Eu estou realizado com o meu trabalho? O que eu faço como trabalho, como emprego, como empreendimento me realiza? De fato me realiza? Que nota você se daria para essa parte? Que nota você se daria de 0 a 20 para o seu trabalho, para a sua realização? Você é uma pessoa realizada? Você olhou para trás aqui, você fez uma análise no marco zero e você colocou suas realizações. Vejam como se conecta. Como se conecta todos os passos. Você fez uma análise lá. Você colocou as coisas que você realizou. Você é satisfeito? Você é realmente realizado? Ou tem alguma coisa que você gostaria de fazer que realmente te realizasse? Provavelmente, em alguma dessas áreas, você tem uma nota muito boa. E algumas delas você pode ter uma nota muito baixa. É isso que é o ajuste de rota. Você vai ajustar a sua rota nessas 5 principais áreas. Mas primeiro você tem que tratar algumas coisas. Veja só. Você fez o marco zero, fez o passo 1, que é ativar a sua identidade. Você já ativou a sua verdadeira identidade. Você agora tem uma nota, tá? Você vai ter uma atividade específica para que você possa saber qual o seu nível de satisfação com a vida. E aí nós vamos para o próximo passo. O próximo passo ele é extremamente importante. Porque esse próximo passo, que é ressignificar a sua história, pode estar impedindo de você ir para frente. Quando eu pedi para você relatar as coisas boas que você realizou, agora aqui vai ser diferente. Agora você vai ressignificar. E para ressignificar você precisa conhecer ou relembrar aquilo que está te travando, que são os seus traumas. O que foi que aconteceu na sua vida que está te travando até aqui? Gente, se você não tiver noção do que está te travando, qual é o trauma, qual foi o evento na sua vida que te fez travar e ter resultados ruins, por exemplo, nos seus relacionamentos. Você não consegue ter bom relacionamento com ninguém, nem consigo mesmo. Sabe por quê? Porque você tem traumas. E isso aconteceu na sua primeira infância, ou na sua segunda infância, ou você traz um trauma da sua adolescência, ou do período que você começou a ter relacionamentos. Isso pode estar travando, acabando com a sua vida em alguma dessas 5 áreas. Talvez não seja os relacionamentos, talvez você tenha um relacionamento muito bom com as pessoas, mas talvez a sua saúde emocional não esteja boa. Talvez você esteja com sérios problemas na sua saúde física ou emocional. Talvez o problema seja financeiro. Então você vai ter que ver qual a origem disso para tratar. E quando você começa a fazer a atividade que a gente tem aqui, que é a linha do tempo, você vai começar a descobrir coisas que você não se lembrava mais. Então, lembre-se, você está numa trajetória, agora está no momento, para ajustar a sua rota para o sucesso, para um caminho que você quer seguir a partir de agora, não importa o que você fez até aqui. Até aqui é uma história, daqui para frente é outra história que você vai construir de forma consciente. Até aqui talvez você tenha vindo só, sabe, fazendo o que deu para fazer, tal. Mas aqui é o seu ponto de virada. É onde você vai, é o seu marco zero. É daqui para frente que você vai começar a construir uma história de forma consciente, amadurecida, levando em consideração os seus acertos e os seus erros do passado, que te trouxeram até aqui, as experiências que te trouxeram até aqui. Você não vai desprezar essas coisas. Você vai utilizar todas essas ferramentas para construir uma nova vida. E é aqui nesse ponto, ressignificando a sua história, que você vai conseguir ir para frente. Então, você vai ajustar o seu sistema de crenças. Você construiu um sistema de crenças que hoje você acredita que a vida só dá para ser assim. Tá? E é com esse sistema de crença, com esses valores, é que você construiu a sua vida até aqui. Mas a partir daqui, você começa a construir um novo conjunto de crenças. Um novo conjunto de crenças. Começa com o despertar da vida. O despertar da sua verdadeira identidade. Quando você desperta isso, você já começa a ter uma nova vida. Já começa a ter novas crenças.
um novo ponto de vista em relação ao que você viveu, os seus traumas do passado, sabe, as frustrações do passado, eles não vão te impedir mais, porque agora você entende que você é ilimitado em potencial, porque você tem uma essência, e essa essência se chama Deus, o Criador de todas as coisas. Você é uma pequena partícula de Deus na Terra, em forma humana, capaz de realizar coisas incríveis, coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Mas você precisa acreditar nisso, precisa fazer parte do seu conjunto de crenças isso. E eu acredito que você já está, até nessa aula aqui, você já está mudando o seu ponto de vista. Já está começando a entender o que é de fato esse ajuste de rota, tá? Então agora, se você não acreditava que podia melhorar de vida, que acreditava que você nasceu para ser pobre, nasceu para ser medíocre, para ser apenas comandado, você não poderia comandar, você pode comandar. Você pode melhorar de vida, você pode ter aquilo que você quiser e você pode principalmente ser quem você quiser ser. De preferência que seja algo bom, que seja algo útil, tá bom? E nós falamos aqui nesse livro de 3 princípios que você guarde bem isso aqui. Isso vai fazer parte da sua vida a partir de agora dessa aula. Os 3 princípios básicos para você planejar a sua vida em qualquer área. Existe um versículo na Bíblia, no livro do profeta Miqueias 6:8, aonde diz assim: o que é que Deus quer do homem, das pessoas? Quais são a única coisa, as únicas 3 coisas que Deus espera, que Deus quer do homem? Tá? E a resposta é exatamente isso. Deus apenas quer que você haja com justiça, que você haja com beneficência e que você haja com humildade com Deus. Esses 3 princípios, eles são essenciais para a vida de um ser humano construir uma vida melhor. Eu não sei qual desses padrões aqui de Deus você tenha quebrado nesse período para não ter os resultados que você quer ter. Mas no momento em que você começa a agir com justiça, não passando por cima do direito de ninguém, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa que tudo que você pensa em realizar é em prol de abençoar vidas, de ajudar pessoas. Você é uma pessoa que entende que você já foi servido bastante e que você serve outras pessoas. O seu propósito principal nessa terra é servir. Não existe nada maior e mais importante para a sua vida e para a minha vida nesse mundo do que servir. Quando você entende isso, você vai só para o próximo passo, que é entender que você depende de Deus. Anda em humildade com Deus, entendendo que você é imagem e semelhança dele, você depende dele para viver. Então, os 3 princípios necessários para o ser humano dar aquele ponto de virada é entender que eu preciso agir com justiça, com beneficência e andar em humildade com Deus. Isso aqui é essencial, tá bom? E o próximo passo? O próximo passo é o mais legal, sabe? É aquele ponto em que você descobre que é possível ser feliz. O próximo passo é o 4º passo, o 4º princípio para você ajustar a sua rota. É a gratidão que traz felicidade. Talvez você fique pensando assim, poxa, ele já vai falar de coisas que não tem estudo assim científico a respeito. Tem sim. Tem sim. Existe um estudo profundo, tá bom? Em relação à felicidade, a felicidade autêntica. Foi escrito um livro a respeito disso. Foi feito estudos na universidade mais importante do mundo hoje, que é Harvard, sobre a felicidade. Existe lá um pesquisador que chamam para ele o professor da felicidade. Ele ensina os princípios da felicidade. Existem princípios reais e testados, comprovados da felicidade. É possível você viver uma vida mais feliz, quando você é grato. Isso é um dos princípios muitíssimo importante. Gratidão. Quando você é agradecido, realmente agradecido, sabe? Sem aquela fantasia de, porque eu sou grato, gratidão me define. Inclusive está lá no meu perfil do Instagram, no perfil do WhatsApp, né? Eu coloco lá, gratidão me define. Só que eu falo isso com muita consciência.
A gratidão, ela realmente me define. Eu consigo olhar para a minha vida e olhar com gratidão, porque eu fui servido. Eu fui muito bem servido e sou servido até hoje. Então, eu agradeço a Deus, eu sou grato pela vida, pelas pessoas, pela família e até pelas dificuldades, porque elas me tornaram quem eu sou hoje. E me deram a oportunidade de escrever um livro, de ser professor, de impactar mais de 5.000 pessoas. Ou seja, eu realmente entendo a importância de ser grato para ser feliz, tá bom? Mas tem outras coisas que a gente explica sobre a felicidade. Eu tenho um relato sobre felicidade neste livro e também no treinamento, que você realmente vai se inspirar e vai viver uma nova vida, ok? Esse aqui é um dos passos muitíssimo importantes de você entender que você pode ser feliz. Não é aqueles pedaços de felicidade, é uma felicidade perene. É a felicidade perene, que ela tem duração, ela dura mais, sabe? Você vai ter alguns pontos de infelicidade, alguns pontos aonde você adoece, aonde você perde alguma coisa. Você não vai ser, sabe, aquela coisa que vai viver eufórico todo o tempo. Mas mesmo quando você perder alguma coisa, você não vai perder uma coisa que é essencial, a esperança. E entender que aquele momento, aquele momentozinho de fracasso, ele nem se compara com todas as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, que já aconteceu e que também pode acontecer. Gratidão e felicidade. Esse é um dos capítulos muitíssimo importante para ajustar a sua rota. E logo na sequência vem uma das coisas extremamente importantes para a sua vida, para essa nova fase. É descobrir o seu propósito de vida. Tem um filósofo que diz o seguinte: existem dois momentos, os dois momentos mais importantes da vida do ser humano é quando ele nasce e o segundo é quando ele descobre para que ele nasce. Você já sabe para que você nasceu? Qual foi o propósito? Qual é a sua missão? Ou quais são os propósitos da sua vida e quais são as suas missões? Você já entendeu isso? Quando você entende isso, é simplesmente libertador. Quando você entende o seu maior propósito, e eu já disse aqui qual é o seu maior propósito. O maior propósito do ser humano é servir. Você nasceu sendo servido e você vai morrer sendo servido. E enquanto isso, enquanto você nasceu, enquanto você nesse meio de vida, entre o nascer e o morrer, você vai cumprir o seu propósito, que além de servir as pessoas, de ser servido pelas pessoas, você vai servir. Você só precisa descobrir como você vai servir, de forma que você tenha habilidades, que você tenha dons naturais ou adquiridos para servir as pessoas. Quando você entende o seu verdadeiro propósito e tem uma ferramenta específica para isso e muito profunda, tá bom? Para você fazer essa reflexão sobre o seu propósito de vida. Quando você descobre o seu propósito de vida, gente, você pode ser um gari, uma pessoa que limpa a rua, você pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um advogado, um político, pode ser uma dona de casa, pode ser qualquer coisa, um pesquisador, pode ser um empresário, pode ser... Quando você descobre que é aquilo que você sabe, gosta, tem prazer em fazer, porque você está servindo as pessoas, gente, isso não tem preço, simplesmente te realiza e te liberta. Então veja só, esse quinto passo, ele é muito importante para você ajustar a sua rota, descobrir o seu propósito. O próximo passo é ajustar as suas emoções e sentimentos. Gente, e agora você vai ver que um dos assuntos mais que está tendo mais ênfase na mídia hoje, está sendo muito pesquisado, propalado e que está sendo utilizado também na BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Sou professor, então eu trabalho muito nessa área e falo muito sobre isso. Então eu me decidi nos últimos anos aqui, fui designado inclusive para ser diretor de ensino da Secretaria Municipal de Educação, e onde eu moro, aqui na cidade onde eu moro, e aqui são 14.000 alunos, são mais de 600 funcionários, 15 pessoas compõem a minha equipe,
E eu, sinceramente, abri mão disso. Eu fiz uma carta solicitando a mudança de cargo para o secretário de Educação. Ele não ficou muito feliz com isso, porque ele acreditou que eu podia fazer diferença na diretoria de ensino, mas eu não me via fazendo a diferença que eu estou e quero fazer na formação continuada, aonde eu posso ajudar os servidores a trabalhar as questões socioemocionais. Porque eu trabalhei há um tempo atrás no RH, no Recursos Humanos, e percebi o quanto os nossos servidores estão com problemas emocionais. E quando você tem servidores demais com problemas emocionais, você não tem uma educação de qualidade. Você não tem como ter uma educação de qualidade porque as pessoas estão vivendo estressadas, estão vivendo sem motivação, estão vivendo sem propósito, estão simplesmente indo para a sala de aula ou indo trabalhar na escola porque eles dependem do salário, só isso. E não tem mais nada que as motive. Então, quando eu despertei para isso, eu disse, não dá para ficar num cargo onde eu não consiga contribuir dessa forma. Então, hoje eu dou palestras nas escolas, não só nas escolas, nas igrejas e aonde me chamam, para que possa tratar. E isso aqui você vai ver, vai perceber que sobre as questões emocionais, tá? Existem pastores, existem líderes que estão a ponto de se suicidar, ou se suicidando, inclusive, por conta dessa pressão psicológica, pressão emocional, que está, sabe, jogando as pessoas por terra. Talvez seja o que está te travando até agora. Você sabia que a maioria das empresas, elas contratam as pessoas pela capacidade técnica, pelo QI, pelo quociente de inteligência, tá? Essa parte mais cognitiva, ou seja, da resolução de problemas, tudo mais. Só que demite as pessoas por conta do QE, do quociente emocional. A pessoa não tem estabilidade emocional, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com os colegas. E você precisa tratar isso nessa nova fase da sua vida. Precisa criar estratégias emocionais para que você possa saber lidar com as adversidades, se tornar mais resiliente, ter estratégia emocional para lidar com a sua família, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seu chefe ou com seus liderados, consigo mesmo, se perdoar mais. Ou seja, essa fase aqui, ela é muito necessária, esse passo, esse princípio aqui é muito necessário e eu te dou muita ferramenta, eu te dou um suporte muito bacana nesse ponto aqui, ajuste as suas emoções e sentimentos. É o sexto princípio dessa jornada de ajustar a sua rota para o sucesso, ok? E aqui, o último passo, ele é fantástico, porque eu vou te ensinar a fazer um plano completo de ajuste de rota. Um plano em que você vai fazer um planejamento prático para as 5 principais áreas da vida. Agora que você já despertou a sua verdadeira identidade, você já fez uma avaliação do seu nível de plenitude, já sabe qual dessas áreas aqui precisa de treinamento, de tratamento, de melhoria, tá? Que é a espiritualidade, o relacionamento, saúde, finança e trabalho. Você também já ressignificou a sua história, já sabe o que está te travando, já tratou alguma coisa em relação ao seu passado, já criou novas crenças, já aprendeu que gratidão traz felicidade, você já aprendeu que o seu propósito é servir, já aprendeu agora a ter subsídio emocional para enfrentar as dificuldades. Agora você vai criar um plano em 5 passos, um plano em que você vai guiar essa nova etapa da sua vida com esse plano de ação. Um plano de ação para cada uma dessas 5 áreas. Para a área espiritual, o que você quer alcançar? Como você quer viver na área espiritual? A nota que você deu lá atrás é para ser melhorada? Precisa melhorar? O que você vai fazer agora? Qual a estratégia que você vai utilizar? Qual a meta que você tem nessa área? Tá? Qual é o seu plano estratégico para melhorar a sua situação de relacionamentos, na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho? De repente, a sua maior dificuldade hoje é a questão financeira, é o que está tirando a tua paz. Nessas outras áreas, talvez a sua saúde esteja em dias,
talvez os seus relacionamentos sejam bons, você convive bem, sua espiritualidade é legal, tal, a sua saúde física e emocional é boa, só que quando fala da parte financeira, chega a dar um arrepio, porque está muito ruim e você não consegue melhorar. Você vai poder criar um plano de ação, um plano inteligente. E quando eu falo plano inteligente, eu estou falando de metas SMART, ou seja, metas que você possa alcançar, metas realistas, tá? Ou seja, objetivos que você realmente possa alcançar, sem aquela fantasia de ficar milionário do dia para a noite. Você vai fazer um plano, tá? Um plano que você pode fazer um plano a curto prazo, não é? Eu quero começar a melhorar a minha vida financeira. Como? Eu vou fazer isso de que forma? Em quanto tempo? E que estratégia eu vou utilizar? Que pessoas eu preciso acessar? Não é? Que comportamentos eu preciso mudar? E isso é um planejamento que pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser de 6 meses. O teu planejamento nessas áreas que você precisa, de fato, está aqui nesse livro, o livro Ajuste Sua Rota. E no treinamento que tem gravado, todas as aulas gravadas e muito bem gravadas, para você poder fazer aí essa mudança, tá? E aqui tem o planejamento completo, tá bom? Bem aqui, olha, na página 163. Esse livro tem quase 200 páginas, tá? Isso aqui é a ferramenta que está aqui nesse livro. Só que eu vou te entregar ela em PDF, para que você possa acessar essa ferramenta e fazer o seu planejamento. Porque aqui está um plano esboçado aqui, tá? Inclusive tem aqui, olha, para curto, médio e longo prazo. Tem os objetivos, as metas, as estratégias e as táticas que você vai utilizar para cada uma dessas áreas aqui, tá bom? Então você tem aqui a espiritual, relacionamento, trabalho, saúde e finanças. São as 5 aqui, tá bom? Relacionadas para que você possa fazer o seu planejamento. E ainda tem aqui no final do livro, existem princípios para o seu sucesso, tá? Como os 3 princípios essenciais da vida, né? Assuma 100% da responsabilidade pela sua vida, pelos seus resultados, tá? Evite procrastinar. Eu vou falar muito sobre procrastinação, algumas coisas assim que você precisa entender, que nessa nova fase da vida você não pode procrastinar tanto, tá? Porque senão você não vai alcançar resultados, tá bom? Olha aqui, olha. Pratique técnicas de mindfulness, seja mais produtivo, gente, para você viver uma nova vida. Agora, criando mais, fazendo mais, você tem que saber o que é ser produtivo. Produtivo é criar mais. Quando você entende que você nasceu para servir, como é que você vai servir? Servindo, para servir, você tem que produzir. Produzir alguma coisa. Você tem que criar algo, você tem que se esmerar. Eu não sei qual é a área da sua vida. Se você, de repente, é um influencer, você precisa criar mais vídeos, criar mais eventos. Se você é um pastor, se você é um professor, se você é médico, se você... Eu não sei o que você é ou o que você faz. Mas para ser mais, você precisa ser mais produtivo. Produzir mais para servir mais pessoas e com melhor qualidade. Só assim você vai ter ajustado a sua rota para um sucesso. O sucesso é que você determinar. Não é o que eu digo que é sucesso, mas o que você diz o que é sucesso. Eu não estou aqui para dizer o que é sucesso para você. Estou aqui para te guiar para o sucesso. Seja lá o que for sucesso na sua vida. Então, se você quer mudar sua vida, então, um conselho: adquira o livro Ajuste Sua Rota. Ou melhor, adquira o treinamento Ajuste Sua Rota. Porque o que eu falei aqui agora já pode te ajudar muito. Se você adquirir o livro hoje na Amazon, ele está R$ 29,90. Você pode comprar. Lá tem um link aí abaixo também, você pode adquirir. Mas também tem um link para o treinamento. Gente, quando você concluir esse treinamento, certamente você vai ter mudado a rota da sua vida. E eu digo para você, você não tem nada a perder, porque se você adquirir o treinamento, gente, o treinamento é somente R$ 97,00. Tudo isso que eu te falei aqui, todo esse arcabouço de conhecimento, por um precinho bem pequeno. E tem mais, se você não tiver resultados em 7 dias, se você não gostar do treinamento por qualquer coisa, você tem a garantia do seu dinheiro de volta, do reembolso do seu dinheiro. Você não tem risco, não existe risco nenhum. Então, adquira o treinamento, mude a sua história se você quer, se você está nesse momento da sua vida de
de mudar a sua rota, de ajustar a sua rota, o treinamento que você precisa é o Ajuste Sua Rota. Não tem outro, tá bom? Então, se você gostar do treinamento, eu quero te ver no topo. Eu quero ver você em outros treinamentos que eu tenho para refinar muito mais essa questão. Por exemplo, na área financeira, eu tenho um livro nesse assunto, tá? Que é o livro Sucesso Financeiro. Se tiver algum problema de ansiedade, eu tenho material para isso também. Tem material que a gente está fazendo sobre relacionamento, sobre a saúde, tá? Sobre trabalho, sobre produtividade, gestão do tempo. Eu tenho muita coisa para te entregar. Mas o primeiro passo é esse. Ajuste sua rota. Adquira o livro ou adquira o treinamento. O livro está custando R$30, mas se você comprar o treinamento, o livro você recebe ele, o e-book, tá bom? O e-book do livro. Eu não digo físico, mas você vai receber. Se você adquirir o treinamento, você adquire o livro também em PDF. E ele está muito bem editado. Ele foi feito pela editora Fontenelle. Tanto o livro físico quanto o e-book foi feito pela Fontenelle. Muita qualidade. E você vai receber todo esse material clicando no link abaixo, indo na página de venda, né, onde a gente mostra os detalhes do treinamento, e ali você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida, tá bom? Então, clica, conheça o treinamento, mude a sua vida, transforme a sua vida. Eu quero dizer que minha vida ela tem mudado muito, porque eu tenho realmente seguido esses passos, e principalmente colocado a minha vida nas mãos de Deus, acreditando na minha verdadeira essência e vivendo novos resultados. Se você também quer viver novos resultados, comece fazendo um investimento. Você precisa investir. Não é possível você mudar assim só porque você quer mudar e a coisa vai acontecer num estalar de dedos, como naquele filme o Thanos, né? Estalou o dedo que já aconteceu. Não, não é assim que funciona, tá? Eu passei 3 anos para ler mais de 200 livros, artigos científicos, fazendo muito treinamento. Além da minha experiência de vida como professor, 20 anos como professor, sou concursado aqui no município que eu moro, né? Eu passei em primeiro lugar, eu já dei aula do fundamental, ensino médio, superior, tá? Estou iniciando o processo de mestrado. Então, veja só, é uma conquista constante na vida. Já fui diretor de RH, sou pai de 2 filhos, sou casado há 25 anos. Então tem uma história, né? Único casamento, única esposa. Então tem aí uma vida que a gente pode ter como testemunho, né? Para que você possa entender que eu estou entregando muito valor aqui, tá? Eu chamo até do meu terceiro filho esse livro, tá bom? Porque realmente ele foi feito com muito carinho. Então era isso que eu queria apresentar para você hoje nesse vídeo. Eu espero que some muito a sua vida, que possa te ajudar. Só esse vídeo já transforme sua vida em muito. E se você quiser adquirir o livro, o treinamento e começar de fato, levar a sério a sua transformação e a sua mudança de vida, é só clicar no link abaixo e começar o seu treinamento, ok? Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e muito sucesso para você, ok? Beijo no coração e até a próxima oportunidade que a gente se encontrar aí pela internet.